Juntar os cacos de mais uma vergonha e enfrentar o Cruzeiro do técnico Fernando Diniz, campeão da Libertadores e da Recopa pelo Fluminense. É sobre isso o vídeo, você já sabe, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo, mais um sofrimento, nessa quinta-feira no Maracanã. Vai enfrentar o Cruzeiro, agora treinado por Fernando Diniz, com a desesperadora necessidade de vencer de qualquer maneira. Vencer ou vencer, porque o Fluminense está na 18ª posição no Z4, né, e precisa desesperadamente vencer para passar Corinthians e Vitória e tentar ver se eles não pontuam para continuar fora do Z4. Apesar do que o Fluminense tem um jogo a menos contra o Atlético Paranaense no Maracanã, que ainda não foi remarcado pela maldita CBF. Maldita CBF é essa que segue roubando o Fluminense dentro de campo. O gol do Atlético Goianiense foi mais um dos roubos que o Fluminense tem sofrido nesse campeonato. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Vasco e contra o Atlético Goianiense. Talvez esse tenha sido o roubo mais sutil, vamos dizer assim. Tem uma imagem claríssima de que a bola saiu, mas a câmera do VAR, da CBF, mostra a bola em cima da linha. Mas isso acontece porque foi parada um frame depois. A bola sai antes do jogador do Atlético Goianiense tocar na bola, e o frame que o VAR para é no momento em que ele toca na bola. Então naquele momento realmente, ele toca na bola, a bola chega um pouquinho para o lado e belisca a linha. Quando a bola sai, ele ainda não tinha tocado na bola. Então o erro de parada da imagem do VAR garantiu o gol da vitória do Atlético Goianiense, o que não é uma desculpa para a atuação ridícula, patética, nojenta do Fluminense, que culminou com mais um gesto estúpido do senhor Mano Menezes, que ele nega, mas que todo mundo viu lá no Acioli, no estádio do Atlético Goianiense, quando ele se dirige a um torcedor do Atlético Goianiense e faz um gesto de que Fluminense e Atlético morrerão abraçados na segunda divisão. Já tinha dado uma banana para um torcedor do Fluminense e eu não sei o que falta mais para essa diretoria interromper esse péssimo trabalho, esse sim, péssimo trabalho, e deixa o Marcão lá. Porque se for contratar algum técnico, vai trazer Drubsky, vai trazer Oswaldo de Oliveira, vai trazer alguém que em nada vai melhorar o trabalho patético, ridículo e horroroso do Mano Menezes. Não adianta o Mário Bittencourt vir para a coletiva, ficar pescando números para defender todas as suas decisões e colocando culpa nos outros pelas decisões erradas, como, por exemplo, de priorizar o estadual, porque ele deu entrevista no passado dizendo que uma das prioridades do Fluminense era ganhar o tricampeonato estadual, coisa que não vinha desde 1985. Um campeonato inútil, um campeonato nefasto, um campeonato que já deveria ter sido extinto há pelo menos uns 20 anos, um campeonato que vai ferrar o Fluminense no ano que vem, porque o Fluminense tem um super mundial de clubes e o Campeonato Brasileiro não vai parar por isso. Por quê? Porque tem 15 datas jogadas fora com essa desgraça chamada Campeonato Estadual. E aí ele vem colocar a culpa no Fernando Diniz, como colocou a culpa no Kaique Almeida pela venda ridícula por 5,5 milhões de reais, quando ele tinha multa de 300 milhões, colocou a culpa no Agner pela opção de compra dada ao Palmeiras, também de 5 milhões e meio de reais, quando a multa, se eu não me engano, era de 400 milhões, é a venda do Arthur. Aí ele falou a verdade, o Arthur não quis renovar, mas ainda assim, Arthur sendo vendido por 8,6 milhões de reais com multa de 300 milhões. Ou seja, se a negociação do Agner se confirmar, se ele for bem no Palmeiras e o Palmeiras exercer a opção de compra, o Fluminense terá vendido 3 jovens com multas somadas de 1 bilhão por 20 milhões, por menos de 20 milhões de reais. E aí não se pode criticar, porque a culpa dos jogadores ela nunca é da diretoria comandada por Mário Bittencourt. É impressionante como ele não erra a perfeição, quase um deus, e vai para a coletiva, não falou nada com nada, muito blá blá blá, não defendeu a instituição, não atacou a arbitragem da CBF, disse que vai às reuniões na CBF da segunda-feira e que faz um ofício. O Edinaldo está limpando a bunda com o ofício que você faz, Mário Bittencourt. Você tem que ser enfático, você tem que defender a instituição de maneira enfática, como o Pedrinho está fazendo lá no Vasco na questão
da alteração lá das datas da Copa do Brasil, como o Corinthians está fazendo pelo mesmo motivo, mas que você nunca faz porque você quer ficar com uma imagem boa com todo mundo. E quem quer ficar com imagem boa com todo mundo não fica com imagem boa com ninguém, a não ser com os seus puxa-sacos, com as marionetes que existem dentro do Fluminense. Voltando ao jogo, o Fluminense tem 2 desfalques confirmados, né, que são o Germancano, que foi expulso por mostrar o celular para o quarto árbitro, né, do lance absurdo lá do gol validado do Atlético Goianiense, e realmente não pode fazer isso, né, e o Diogo Barbosa também está fora do jogo contra o Cruzeiro. E tem 3 dúvidas, né, principais. O Thiago Silva, que a gente não sabe se terá condições de jogo, tomara que tenha, porque sem ele é quase a certeza da derrota. O Inácio, que já está na transição, mas ainda não se sabe se ele tem condições de jogo, tomara que tenha também. E o Marcelo, esse para mim mais difícil porque ele sentiu a panturrilha, mas na ausência do Diogo Barbosa, se ele tiver uma mínima condição, talvez ele vá para o jogo. E talvez seja uma substituição que a gente tenha que fazer muito rapidamente, como foi jogos atrás, eu não me lembro contra quem, acho que contra o Juventude ou contra o Palmeiras, não me lembro, no Maracanã, onde o Marcelo jogou 3 minutos lá e se lesionou. Então são 3 dúvidas. Eu acho que o Fluminense vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Gabriel Fuentes. O meio campo com Bernal, Martinelli e Ganso. E o ataque com Arias, Cauã Elias e o Serna. Não acredito que ele repita o Keno, mas em se tratando de Mano Menezes, a gente pode esperar tudo até o Felipe Melo, né, jogando pelo lado esquerdo para entregar a paçoca de novo em algum momento e o Fluminense perder mais 3 pontos. Na história do confronto são 88 jogos, com 39 vitórias do Fluminense, 22 empates e 27 vitórias do Cruzeiro. O Fluminense fez 137 gols e sofreu 117. A última partida foi no Mineirão, você lembra? O Cruzeiro venceu por 2-0 no jogo que o Fluminense teve 10 desfalques. 3 por suspensão, Ganso, o Felipe Melo e o Guga, né? São 6 lesões, o André, o Lelê, o Manuel, o Samuel Xavier e mais 2 que eu não me lembro, e o Arias, que estava servindo a seleção, a maldita seleção colombiana, como é maldita brasileira, argentina, chilena, as seleções são malditas para o futebol de clubes, e ainda assim a culpa era do Diniz. Hoje, com pouquíssimos desfalques, 4 derrotas seguidas, continuam dizendo que a culpa é do Diniz, inclusive com o senhor Mário Bittencourt insinuando isso, né, que o planejamento e a escalação precoce demais dos titulares era culpa do Fernando Diniz e não da prioridade dele aos estaduais. De toda forma, a torcida do Fluminense precisa comparecer. Até ontem à noite, apenas 15 mil ingressos, os 15 mil de sempre, né, presentes no Maracanã para uma decisão. Se você, tricolor que mora no Rio Grande Rio, não quer ver o Fluminense na segunda divisão em 2025, você tem que ir ao Maracanã. Não é uma opção. Você tem que ir, a menos que você não tenha dinheiro, a menos que você esteja doente, aí tudo bem. Mas, tenho dinheiro, posso ir, mas não quero ir porque esse time é ruim. Esse time não é ruim. Esse time foi campeão da Libertadores. No domingo tinham 9 jogadores campeões da Libertadores em campo contra o Atlético Goianiense. O problema não é o time. O time não está jogando de sacanagem, como idiotas têm dito nas redes sociais. O time corre, mas corre errado, porque tem um técnico estúpido à beira do campo que não consegue fazer o time jogar de maneira correta e ainda piorou jogadores que haviam melhorado com o Fernando Diniz, sobretudo Samuel Xavier, Diogo Barbosa, por exemplo, Thiago Santos. Todos esses jogaram bola com o Fernando Diniz e todos esses estão regredindo, esses e outros estão regredindo com Mano Menezes. De toda forma, galera, só a torcida do Fluminense pode fazer esse time jogar bola, esse time ir para cima do Cruzeiro e conquistar uma vitória fundamental para a permanência do Fluminense na Série A. Tá? Se eu tinha certeza lá atrás, quando estava na lanterna, eu dizia, não vamos cair. Hoje eu não tenho mais essa certeza, porque hoje nós não temos técnico. Se o Mário Bittencourt defendesse o Fluminense, demitiria o Mano Menezes, deixaria o Marcão. Não contrataria ninguém. Porque se depender do Mário contratar alguém, ele vai contratar o Oswaldo de Oliveira, Filipão, Levir Coupe, Ricardo Drubski, Anderson Moreira, né? E nada vai mudar. Deixa o Marcão, que pelo menos o Marcão consegue unir o grupo, fazer esse time jogar por ele, coisa que o time não vai jogar pelo Mano Menezes, porque o Mano Menezes é um péssimo gestor de grupo,
né? E o Marcão conseguiria isso e o Fluminense teria menos dificuldade para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, nessa quinta-feira, Maracanã contra o Cruzeiro do técnico Fernando Diniz, lugar de tricolor do Rio Grande Rio, e quem puder se deslocar ao Rio de Janeiro é no Maracanã. Um grande beijo, um grande abraço e que Gravatinha nos abençoe e nos salve.